Fala galera, Fernando Viana do F de Fute e também do podcast mais amado do país, O Na Prancheta. E hoje é quinta-feira, dia de início de Copa, e a gente vai falar um pouco mais da estreia da seleção brasileira contra Marrocos nesse sábado. Se tratando de campo e bola, um dos assuntos mais comentados desde a chegada do Ancelotti é esse 4-2-4 que ele insistiu bastante. Muita gente é contra, muita gente não gosta. E assim, se esse 4-2-4 é necessário ou não, eu não sei dizer, mas que faz sentido, ele faz. Um técnico que vem treinar a maior seleção de todos os tempos, que de fato vem passando por algumas décadas aí de questionamentos, de corrupção, tendo o tempo que ele tem, esse um ano praticamente de preparação, ele precisa pensar em algo eficiente, mas também que seja de fácil entendimento. Para jogos pesados, jogos grandes, que os adversários vão pressionar a gente de forma um pouco mais agressiva durante boa parte desses jogos, essa estratégia faz muito sentido, principalmente nas saídas de bolas, que no futebol de hoje são momentos cruciais para o jogo. E detalhe, muitos podem não ter se atentado ainda, essa estreia contra o Marrocos, ela é sim um desses grandes jogos, um desses jogos pesados que a gente vai ter nessa Copa do Mundo. Com o passar dos anos, o futebol mudou bastante e essa pressão individual, ela cresceu muito. Hoje em dia, quase todo time, em alguns momentos de jogo, vai pressionar mais alto e vai fazer isso de forma individual. O que vai variar é o nível de agressividade dessa marcação. Contra a Noruega no primeiro tempo, ainda com o time titular, o Marrocos pressionou de forma individual e sem sobra nenhuma. Isso significa que cada jogador do Marrocos precisa cuidar de um jogador do adversário, sem nenhuma sobra, ou seja, todos os jogadores dentro do campo vão ter companhia. Isso gera uma marcação muito agressiva por parte do Marrocos, mas se ela for batida por alguém, se algum jogador deles tomar um drible, sair na frente, isso acaba gerando um efeito cascata, porque como a gente tá numa matemática de 1 para 1, se o Ibanez pega e dribla esse ponto aqui, ele fica para trás, esse 3 vai precisar saltar no Ibanez, e aí o Paquetá pode ficar livre. Se esse 3 não salta, o Ibanez pode correr à vontade. Se o 18 for acompanhar, o Rafinha tá livre, e assim vai, é um efeito cascata, como eu falei. Nesse caso aqui, por exemplo, eu deixei o Marrocos com uma sobra. Ou seja, aqui tem 4 defensores do Marrocos, mas tem mais um aqui, contra os 4 atacantes da seleção brasileira. Isso significa que lá na frente essa pressão vai ter menos um jogador do Marrocos. Então, ou o Marquinhos, ou o Gabriel Magalhães vão, em teoria, estar livres. E é claro que o goleiro também entra nessa matemática se ele souber usar os pés, o que hoje é uma exigência. E aí o cenário mais comum é o jogador adversário tentar essa pressão, ser atraído e com uma dinâmica de terceiro homem, o Brasil acha o jogador livre. Esse cara aqui ele já foi batido. Se o Alisson dar essa bola aqui no Magalhães, ele não vai percorrer isso aqui tudo para tentar combater o Magalhães. Até porque, até ele fazer isso, o Magalhães já avançou sozinho com bola. Já nesse caso aqui, a gente viu 1 para 1. É uma marcação sem sobras. Todos os jogadores da seleção estão sendo observados de perto. E quanto mais o Brasil consegue ficar com essa bola aqui na saída, mais o time do Marrocos vai avançando, mais a seleção brasileira vai se aproximando. Isso vai gerando cada vez mais espaço lá na frente, ficando um buraco aqui nesse centro de jogo também. É um jogo de risco, é claro, porque o adversário vai estar marcando bem perto aqui do nosso gol, mas acaba sendo um jogo de risco para eles também. Se o Brasil consegue um espaço para um passe para um desses caras, ou até uma bola longa lá na frente, o problema passa a ser do Marrocos. A gente pode reclamar quanto quiser, pode falar que a geração é fraca, é ruim, que a gente não tem chance nessa Copa, mas uma coisa a gente não pode esquecer. Ainda são 4 atacantes brasileiros contra 4 defensores que pouco importa de onde são. Qualquer um desses jogadores aqui, e também dos que estão na reserva, é capaz de receber essa bola aqui e girar sobre o adversário, é capaz de segurar um pouco essa bola, absorvendo um pouco essa pressão, e dar um passe que vai deixar alguém lá de cara. E é exatamente com isso que o Ancelotti está contando. Ele quer uma defesa segura, porque ele sabe que lá na frente eles podem resolver a qualquer momento. São atacantes brasileiros. Ponto. Sendo muito sincero, esse jogo não vai ser nada fácil. Eu não lembro de ter visto outra estreia tão chata, tão pesada para o Brasil em Copas. Alguns avisados podem achar loucura, mas esse Marrocos coletivamente vem apresentando o melhor futebol que a seleção brasileira já há alguns anos. Mas é claro que coletivamente. O individual conta muito. Dito isso, o peso da camisa amarela, principalmente dentro de uma Copa do Mundo, tende a fazer bastante a diferença. Fora o fato deles também estarem sofrendo muito com os desfalques. Enfim, vamos acompanhar e torcer para essas estratégias do Ancelotti darem certo contra a equipe de Marrocos. Fico por aqui e é claro que um grande abraço para a galera do Na Prancheta. Tamo junto, rapaziada.